Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livro de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Bíblico Swindoll, livro de Atos. O autor é Charles R. Swindoll. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 15,8 centímetros, a espessura é de 2,2 centímetros, são 471 páginas. As folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha. Editora Agnus, copyright 2016 e vindo para o Brasil 2024. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é. Olha só a lombada do livro, o miolo. E atrás do livro diz assim, olha. Atos dos Apóstolos, escrito pelo renomado teólogo, comentarista bíblico e pastor Charles Swindoll. Convida-nos a uma jornada pelos primórdios da Igreja Cristã, detalhando os eventos que transformaram o pequeno grupo de seguidores de Jesus na maior e mais impactante religião mundial. Swindoll apresenta uma análise profunda e inspiradora do livro de Atos, destacando como, mesmo diante de perseguições ferozes e desafios aparentemente insuperáveis, a Igreja, sempre guiada pelo Espírito Santo, se expandiu e solidificou suas bases. Swindoll nos faz refletir sobre a relevância e o impacto duradouro do evento narrado em Atos, incentivando-nos a seguir com coragem e determinação nossa própria jornada de fé. Atos dos Apóstolos é leitura essencial para quem deseja entender melhor as raízes do cristianismo e se inspirar na incrível história da expansão da igreja primitiva. É um livro que nos desafia a continuar a escrever essa história com nossa própria vida. Este e os demais volumes da série trazem comentários versículo por versículo, gráficos, mapas, fotos, termos-chaves e conteúdo adicional com aplicação prática. Esse material literário ricamente informativo destina-se a qualquer pessoa que esteja buscando um recurso satisfatoriamente prático para examinar com profundidade a palavra de Deus. Então esse é o nosso irmão. Eu sei que estava aqui, tá aqui, ó. Charles Swindoll, certo? Que vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu ir mais próximo, certo? Fiz aqui algumas separações, aqui está a ficha catalográfica, aqui está o sumário. No sumário a gente vai encontrar o quê? Prefácio do autor, deixa eu trocar de caneta, né? Prefácio do autor, o sistema numérico de Strong, percepções sobre o livro de Atos e Atos dos Apóstolos, a introdução, depois aqui o nascimento, vai ter todas essas informações aqui sobre o nascimento, o nascimento da igreja, depois o crescimento da igreja, aí depois vem a expansão da igreja e depois os desafios da igreja, certo? Prefácio do autor, tá? Faz mais de 60 anos que eu amo a Bíblia. Esse amor pelas Escrituras, junto com o chamado inequívoco ao ministério evangelístico, durante meu serviço militar nos Fuzileiros Navais, ressaltou em minha ida para o Seminário Teológico de Dallas com o objetivo de me preparar para o pastoreado. E aí vai indo. Sobre o prefácio do autor. Aqui está o sistema numérico de Strong, né? Comentário bíblico de Swindoll do Novo Testamento emprega o sistema numérico de Strong para disponibilizar aos que estudam a Bíblia, tanto principalmente quanto para as mais experientes, um acesso mais rápido e direto aos recursos das línguas originais, por exemplo, concordância, léxico,
e dicionários teológicos. O sistema de numeração de Strong, popularizado pelo Strong. E mostra aqui mais informações, depois vocês dão uma lidinha aqui, tá bom? Aqui está mostrando a percepção sobre Atos dos Apóstolos. Ao longo desta narrativa, Lucas mostra a igreja desafiada, a igreja guiada pelo Espírito Santo e a igreja triunfante. Portanto, eu declararia o propósito de Lucas da seguinte maneira: demonstrar a partir dos fatos históricos que a igreja se tornou um instrumento de Deus para a administração da nova aliança, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo e que nada pode impedir Cristo de edificá-la. O livro de Atos começa com uma pergunta sobre o reino de Deus e o comissionamento e capacitação de Cristo para a igreja, e se encerra com a garantia de que, mesmo preso em Roma, Paulo pregava o reino de Deus sem impedimento algum. Então, aí, Atos 28, versículo 21. Aqui tem o mapa, né? Aonde foi escrito o livro de Atos, aonde foi a narração ali do livro de Atos, tá? O período ali, aonde foi passado, onde Paulo esteve, tudo. Aqui tem a introdução de Atos dos Apóstolos. Sem impedimento algum, essas são as derradeiras palavras, livro de Atos. Sem impedimento algum, são palavras finais apropriadas porque descreve perfeitamente o tema central do relato histórico de Lucas sobre a igreja do primeiro século. Isso não quer dizer que o movimento estabelecido por Jesus Cristo e levado diante de seus seguidores não tenham enfrentado oposição. Ao contrário, Atos descreve uma oposição tão feroz e tão mortal que levaria qualquer outra organização a desistir imediatamente. Sem impedimento algum, não sugere que os primeiros crentes não tenham experimentado desafios. Eles enfrentaram de fato desafios tão insidiosos, tão singulares e tão frequentes que, se tivessem seguido a sabedoria convencional, teriam antecipado sua sina. Sem impedimento algum, simplesmente indica que nada teria impedido a igreja de cumprir o propósito divino. E aí vai indo. Aqui a gente vai encontrar quadros também, tá bom? Aqui tá mostrando aqui um esboço, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Vai falar aqui o nascimento da igreja, o crescimento da igreja, aonde estão os temas principais, tá? A expansão da igreja e os desafios que a igreja enfrentou, tudo mostrando a passagem aqui, ó. Fez aqui a separação em Atos 1, capítulo 1, versículo 1, e vai até Atos 7, versículo 60, vai falar sobre o nascimento da igreja. Depois, do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 25, vai estar falando sobre o crescimento da igreja. Depois vai falar sobre a expansão da igreja, que é do capítulo 13, versículo 1, e vai até o capítulo 20, versículo 2. E depois vai falar sobre os desafios da igreja, capítulo 20, versículo 3, até o capítulo 28, versículo 31. Bem separadinho aí, certo? Vou mostrar aqui para vocês, olha, aqui tem uma fotinho que vai falar, olha, o livro do Pentateuco são 5, livros históricos são 12, poéticos são 5, profetas maiores 5, profetas menores 12, compondo aí os 39 livros do Antigo Testamento, e do Novo Testamento os 27 livros separados bonitinho. Vai ter 5 livros históricos, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e um livro profético, compondo aí os 27 livros que fecham o cano das escrituras. Certo? Aqui está um mapa também, sempre que Paulo estiver ou tá narrando Atos em outro local, vai mostrar um mapa direitinho aí para vocês se localizarem, certo? A estrutura de Atos, tudo isso ainda está na introdução. Terminando a introdução, a gente já entra com os versículos bíblicos, começando sobre o nascimento da igreja, e aí já vai estar mostrando aqui. Fez um resumo, né,
vai estar comentando aí o Atos capítulo 1, versículo 1 e vai até Atos 7,60, certo? E aí vamos ler só um pouquinho para vocês terem uma ideia como que é a escrita de Swindoll, certo? O livro de Atos documenta um período de tempo diferente de qualquer outra época da história, como o êxodo dos hebreus do Egito, com suas pragas, a abertura do Mar Vermelho, coluna Shekinah brilhante e maná do céu. Os primeiros dias da igreja testemunharam eventos sobrenaturais que nunca mais se repetirão. Na abertura do segundo volume de Lucas, a igreja não existe. O Espírito Santo ainda não veio residir nos seguidores de Cristo. Os apóstolos não possuem poder, coragem, autoridade e direção. No entanto, no período do último versículo, a igreja já se estendeu pelo Império Romano, de Jerusalém a Roma, nos primeiros meses da história da igreja, registrados em Atos capítulo 1, versículo 1 até Atos 7,60, uma gloriosa explosão de poder divino energizou um grupo de homens e mulheres comuns para realizar uma missão do tamanho de Deus, usando as habilidades sobrenaturais, assim como Jesus dissera em Lucas 24, versículo 45, e em Atos, capítulo 1, versículo 8, os discípulos começariam sua missão em Jerusalém, proclamando a mensagem na nova aliança de redenção na presença dos próprios líderes religiosos e autoridades do templo, que ainda entregado Jesus a Pilatos. Nessa primeira etapa do plano divino para o crescimento da igreja, os crentes apresentariam a confiança no plano e no poder de Deus para superar todos os obstáculos, incluindo perseguição externa, falhas e extensões internas, e até mesmo a perda de líderes importantes para o martírio. O poder e a mensagem milagrosos de Jesus se manifestariam através do sofrimento de seus seguidores. Certo? E aí vai indo. Aqui tem os termos chaves, né? O termo-chave aqui do livro aqui do apóstolo é mais apóstolos, existem, aí depois tem aqui outras palavras aqui que eu acredito que seja em grego, tá? Vai falar aqui um pouquinho sobre o batismo, uma tradução literária de promessa do Senhor em Atos 1:5 diz: vocês serão batizados no Espírito Santo. Povos e culturas antigas entendiam o significado desse rito simbólico do batismo. Precisamos de ajuda de algum contexto cultural. O ritual do batismo nas culturas antigas, aqui vai estar fazendo aqui um conteúdo extra para vocês entenderem mais sobre o batismo. E aí Swindoll traz aí uma explicação, uma nota, vamos dizer assim, de rodapé aí, certo? Olha, Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 vai estar falando assim, olha. Lucas começou com uma rápida retrospectiva do relato que fez em seu evangelho. Isso significa uma ruptura clara em sua narrativa, mas não tão grande a ponto de ter que superar um batismo. Ele assume que a vida de Jesus continua fresca na mente do leitor. Afinal, Lucas não mediu esforços para mostrar que o homem Jesus não é apenas o Messias, mas que ele veio à Terra como Deus em carne humana. Deus enviou sua mensagem à humanidade envolta em sangue, osso, tendões e músculos de alguém como nós. Ele andou entre as pessoas por mais de 30 anos, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios e ressuscitando dos mortos. Finalmente ele foi crucificado, sepultado e em seguida ressuscitado para um novo tipo de vida. Isso é o que Lucas quer dizer com a expressão tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tome nota da palavra começou. O trabalho não terminou. Há muito o que fazer.
No entanto, a frase seguinte nos diz que Jesus foi levado aos céus. Não veremos Jesus face a face até que morramos, ou que ele torne da mesma forma que partiu. Retorne, né, da mesma forma que partiu. Nos céus, capítulo 1, versículo 11, então como Jesus completaria a obra que ele começou? A resposta é pronunciada na frase depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos atos que havia escolhido, certo? Só ali mesmo para vocês terem mais ou menos uma noção como que é a leitura. A leitura é uma coisa fácil, uma leitura fácil. Vai estar falando aqui sobre os saduceus, uma explicação sobre saduceus. Tem figuras aqui também, olha só. O exemplo aqui é esse, ó. O extremo leste do pórtico real no templo, 71 anciões sentavam em fileiras. Olha só. Aqui está mais ou menos um exemplo como que era, certo? Fiz outra separação aqui, só para vocês, eu tô mostrando assim bem rápido, só para ser um review rápido mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer com mais profundidade, mostrar mais o interior do livro e tal. Então, vocês vão encontrar fotografias, esse daqui, no caso, é as ruínas do porto construído por Herodes o Grande, certo? E aí, gente, já praticamente o texto, olha, perícope, vocês podem ver aqui, ó, tem uns que é versículo a versículo, outras perícopes, em 2 versículos, 3 versículos, comentando em seguida. No final aqui a gente vai encontrar notas de rodapé, e depois aqui tem um espacinho para você escrever, fazer as suas anotações. Ó, tá bom? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro. Esse livro aqui eu acredito que vai ajudar muito vocês a ter uma maturidade ainda maior sobre o livro de Atos, certo? Deus abençoe a todos e tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal. E tchau!